Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. Enfim, apareceu a inteligência artificial da Apple. No último dia 11, a empresa apresentou suas novidades de software e nuvem na WWDC 2024. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a versão nova do iOS, macOS e iPadOS, além da famigerada Apple Intelligence. Será que é tudo isso mesmo? Mas antes, corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify ou Apple Podcasts. Já foi? Então, aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 46 segundos. Partiu, Isa? Qual que é a primeira mensagem aí? O primeiro comentário que a gente tem hoje é do Paulo Roberto. Ele deixou o comentário lá no nosso canal do YouTube e ele fala uma coisa muito interessante sobre o episódio 337 do Poder do Review. Os reviews são muito importantes para dar um norte sobre o produto ao consumidor, mas o consumidor não pode apenas se basear em um review. É necessário que ele entre em sites que vendam aquele produto e pesquise sobre avaliações reais de usuários leigos que querem apenas usar o produto e aproveitar do seu propósito. Acho que a Ana falou um pouco sobre isso no episódio, né? Da gente ter essa visão do usuário leigo e não só daquele usuário técnico ou até mesmo do influenciador, de quem a gente sabe que pode estar recebendo algum dinheiro para falar daquele produto. E acho que às vezes nem é dinheiro, né? Às vezes tem toda uma necessidade ali, um estilo, vamos dizer assim, que você tem que falar empolgado pra ser... Isso é uma coisa que eu não... Vamos lá, abrir o coração, vai. Isso é uma coisa que eu não gosto. Aliás, a Isa é perfeita você tá nessa caixa postal, Isa, porque você é a responsável por social aqui no TB, né? Eu não gosto do estilo brasileiro de conteúdo. Não é que eu não gosto, mas eu não acho que é o mais legal de todos, porque aqui tem muito essa necessidade, essa obrigação de você falar gritando, empolgado. Então, tipo, não é meu estilo, por exemplo. Eu, como um introspectivo aqui, não é meu estilo, né? Abrir o episódio do Lambda Nerds, né? Aliás, nem eu já ouvi até o Alexandre falando isso em evento, que ele fala, cara, também não era meu jeito, mas você começa a fazer pra entrar no jogo, né? De ser essa pessoa showman, né? Essa coisa assim. Enfim, mas o brasileiro tem isso. Então, você pega um influencer e você pega um usuário comum, o usuário comum não tem muito essa preocupação com a forma. Ele tá preocupado mais em falar do conteúdo mesmo, né? E o influencer, às vezes, tem que ter esse peso da empolgação pelo entretenimento para manter a taxa de visualização alta, né? A pessoa assistindo até o final e tal. E pode realmente soar como uma empolgação por conta do produto, por conta do lançamento. Não sei se você já sentiu isso, Isa. Eu concordo completamente. Eu acho que isso passando pela visão de jornalista que tenta ficar antenado do que está acontecendo, se atualizar. Acho que o jornalismo sempre teve uma linguagem um pouco mais próxima do usuário leigo, quando a gente tá falando desse assunto, então uma linguagem mais suave, e aí agora a gente começa a concorrer com os influenciadores, que é o que você falou. Tem uma linguagem que precisa chamar atenção, que precisa da visualização. Então, a gente tentar um equilíbrio entre essas situações. Mas, de certa forma, também eu acho que é o jeitinho brasileiro e isso não tem como tirar. É muito difícil. Tecnocast, já falei muitas vezes, cara, não aguento mais abrir o Tecnocast gritando, e olha que nem é tanto, né? Olá, ouvinte! Eu só queria, tipo assim, olá, ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo, tá começando mais um Tecnocast, sabe? Sei lá, uma coisa natural. Eu queria isso, só ser mais natural, né? Mas eu tenho certeza que teriam críticas se você começasse o Tecnocast assim. A galera fala assim, nossa, o vilão tá desanimado, hein, cara? E tipo, não, mano, eu só tô
falando normal, né? Porque Sim. brasileiro tem isso, mas se eu podcast gringo, vídeo gringo até, é mais comum. O gringo abre o programa, tipo, simpático, porém o tom de voz tá normal, assim, não tá Exatamente. fazendo estardalhaço, né? Enfim, é a cultura. Fazer o quê? É assim que funciona cultura. aqui. Mas obrigada, Paulo Roberto, pelo comentário. Eu concordo totalmente com ele que a gente tem que olhar. E isso é uma coisa que eu faço mesmo, de ver o que o usuário leigo tá falando sobre o que ele achou da carcaça do celular, sabe? Se ela descascou, se ela não descascou. Não quero saber das tecnicidades, que isso a gente já vê na ficha técnica, né? Então, gostei bastante desse olhar dele. Próximo comentário aqui foi feito no Telegram e é um nick, né? War Pigs, aquela música do Black Sabbath, provavelmente. Comentário sobre o Tecnocast 339. Eu achei um comentário muito interessante porque o War Pigs foi pegar o relatório financeiro da Microsoft do primeiro trimestre de 2024, então o mais recente aí que saiu. Ele destacou um item que a Microsoft colocou no relatório, parte 2, item 1A, página 54, quem quiser ver, ou acessa lá a caixa postal Tecnocast no Telegram, né? Que diz o seguinte: outros abusos de segurança digital. Nossos serviços hospedados ao consumidor, bem como nossos serviços empresariais, podem ser usados para gerar ou disseminar conteúdo prejudicial ou ilegal, violando nossos termos ou a lei aplicável. Podemos não descobrir esse conteúdo de forma proativa devido à escala, às limitações da tecnologia existentes e às estruturas jurídicas conflitantes. Caraca, até esse detalhe, né? Quando descoberto por usuários e outras pessoas, esse conteúdo pode afetar negativamente nossa reputação, nossas marcas e o envolvimento dos usuários. Enfim, é um texto grande, mas só essa parte que eu queria destacar, porque é uma carta para investidores, né? Então é a comunicação da Microsoft para o mercado, como acho que é a maior empresa no momento, né, do mundo, em valor de mercado, ou seja, ela já está avisando que, olha, lançamos um recurso de IA, as pessoas podem utilizar essa IA para fazer coisas que afetam a nossa imagem. Por exemplo, olha aqui o caso do Google, né? Que o Gemini estava gerando imagem da Segunda Guerra e aí retratando os alemães nazistas, eram asiáticos, negros, né? Umas coisas assim, que, tipo, não tem o menor sentido. Então a Microsoft já avisando o mercado que, olha, é uma IA, pode dar merda, isso pode afetar a nossa reputação, mas vocês, quando comprarem nossas ações, já fiquem sabendo disso, não sejam tão sensíveis, né? Basicamente o que ela tá falando aqui. Exatamente. Acho que isso é até interessante pra gente passar pro pessoal que em social a gente recebeu muitos comentários sobre isso, principalmente por conta do Windows Recall, que é aquele novo recurso que vai gravar tudo que você tá fazendo no computador, do pessoal falando de como que isso vai ser mais pra frente, né? Então a gente só discute e não olha o que tá por trás dos investimentos, o que tá por trás dos relatórios, e ninguém lê os termos de uso. Com certeza. Então, acho muito importante esse comentário pra gente entender as letrinhas pequenas ali. Tipo assim, ela sabe que vai acontecer alguma coisa, é só uma questão de tempo pra IA alucinar ali, soltar alguma coisa que não era esperado. E outro comentário que a gente teve no Telegram é do Fábio Bá, também puxando por essa história da Microsoft. Então ele falou pra gente: eu ainda não entendi o porquê do estardalhaço causado pelo Copilot Plus. Como foi falado no episódio, a geração Z não usa muito PC, e acho que ela seria mais receptiva e preparada para usufruir o potencial do recurso. Mas eu, que sou velho e uso PC, não entendo como essa tecnologia poderá ser incorporada ao meu cotidiano. Eu acho que esse comentário aqui traz um pouco do que a gente falou em alguns episódios já, de que nós somos... Às vezes a gente pode parecer só os velhos reclamando das novas tecnologias, né? E às vezes para a próxima geração realmente vai fazer sentido. Minha irmã tá com 21 anos e ela usa coisas que eu nunca parei para usar. E para ela faz muito sentido, e para mim talvez eu esteja indo por um caminho muito mais difícil das coisas, mas que para mim faz sentido. Então, acho que vale a gente repensar de verdade sobre como a próxima geração vai usar isso. Acho que o episódio sobre a geração Z é muito interessante pra quem ainda não ouviu, pra gente mudar um pouquinho a chavinha e tentar entender o que tá por vir. Eu entendo o ponto do Fábio também, né? Porque, de fato, não é que não usa, né? Eles têm menos, eles vão acabar usando, né? Que, tipo, eles chegam no mercado de trabalho sem ter esse contato de forma espontânea, né? Eles, espontaneamente, é só o celular, diferente da gente que cresceu no PCzão lá na sala. Mas, tem um pouco de estamos velhos e
precisamos nos adaptar às novas tecnologias, né, Fábio? Então também a gente vai ter que aprender, mas eu te entendo porque eu tô percebendo agora também algumas mudanças em mim. A geração mais nova, ela já cresce com Alexa, com Google, com assistente no celular, então é mais normal, mais natural para eles usar a linguagem natural em buscas, para citar só esse exemplo, né? Então, essa coisa que a gente tem de procurar a palavra-chave no Google, tipo Microsoft Copilot. A geração Z, né, já vai perguntando, tipo, por que todo esse estardalhaço com o Copilot? Eles já estão acostumados a fazer essa busca como se fosse um ser humano, sei lá, mas um algoritmo de NLP, né, linguagem natural ali por trás. Mas eu acho que também é uma mudança que vai acontecer pra gente, porque os sistemas estão cada vez mais equipados com esse tipo de tecnologia, tanto os chats da vida quanto as buscas. O Google agora lançando também o Gemini na busca, o AI Overviews, né? O Bing, que lançou há algum tempo lá, o Copilot, Bing Chat, né, que virou Copilot na busca também. E vou confessar, tô começando a me aventurar um pouquinho mais, assim, em usar a linguagem natural na busca. Tem certas coisas, por exemplo, pesquisa de Tecnocast. Aí tem uma certa informação que eu quero descobrir, checar e tal. Eu não sei explicar, que só usando a palavra-chave você não consegue encontrar. Você fica clicando em um monte de links, tem que ler o texto inteiro para ver se tem aquela coisinha que você queria saber. Enquanto que uma LLM, eu usei hoje o Bing Chat, né, para pesquisar o Copilot do Bing. E eu só pergunto pra ele e ele já transforma a minha pergunta, ele consegue extrair os trechos dos textos, saca, pra mim, da web. Olha, hoje eu economizei um tempão, assim, pra encontrar informação, porque eu usei um chat integrado à busca, em vez de ficar no Google buscando trocentas páginas ali. Eu confesso que eu ainda sou um pouco resistente, e eu fico pensando se não é uma resistência um pouco nostálgica, sabe? Hoje eu tava conversando disso com a Ana, Ted, que a gente é muito nostálgico e às vezes a gente só quer usar da forma que sempre foi usado. Não quero adaptar novas tecnologias. Mas quando a gente pra usar e você olha aquilo e fala, caramba, por que eu nunca usei isso aqui antes? Era muito fácil. Não tem como. É um caminho sem volta. Eu acho que eu ainda não tô querendo entrar nesse caminho, mas eu sei que eu preciso. Sim. Mas acho que são casos e casos também. Tem coisa que vai ser mais rápido, é só colocar a palavra-chave ali. Tem coisa que vai ser mais fácil quando é mais complexo, com uma coisa mais composta, assim. Eu colocar em NLP, né? O próprio Google já tem NLP, apesar de às vezes não exibir o resultado com IA. Você pode usar uma busca natural, ele entende, a interpretação da frase, ele vai entender o que você está falando. Enfim, aí vem os chats da vida que não tem como fugir, né? E a gente vai ter que se adaptar, né? Porque de qualquer forma a IA tá em todos os lugares hoje em dia. Tem chegado cada vez mais no aplicativo, no PC, no iOS, enfim. Sei lá, já até perdi as contas, porque tudo tem IA hoje, né? Tudo, absolutamente tudo tá lançando integração com IA. A gente vai ter que aprender a mexer mesmo. Bom, então é isso, comentários lidos. Bora pra pauta? Bora! Aconteceu na segunda, dia 10 de junho, a WWDC 2024, que é o evento da Apple para desenvolvedores. Esse evento clássico que a Apple faz todos os anos, ela apresentou novidades para os seus principais sistemas operacionais. Então tivemos o anúncio do novo macOS, que vai se chamar Sequoia, do iOS e iPadOS 18, do novo watchOS, novidades para os sistemas de áudio e, no final, a Apple reservou um espaço para falar sobre inteligência artificial, onde a Apple nomeou a sua inteligência como Apple Intelligence. Já começa aí, né? A sigla AI. Malandrinhos. Se apropriando ali do hype. Tim Cook, a gente viu o que você fez aí. Galera do marketing foi ligeira. Não, eles são abusados, mas... Enfim, tá dando o que falar, né? Conseguiu a visibilidade que queria, né? Pro recurso. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre todas as novidades. São muitas coisas, obviamente não dá pra gente citar todas aqui. Mas Tassos está lá em Cupertino, acompanhou o evento ao vivo, entre aspas, né? Porque já faz um tempo que eles não fazem a apresentação ao vivo, desde a pandemia, aquela super produção, mas o pessoal se junta na sede da Apple para acompanhar os lançamentos.
Taz, então começa você falando pra gente qual que é o principal destaque, o que você achou que foi o recurso mais interessante de todas as novidades e também conta um pouco pra gente qual que foi a reação das pessoas que estavam acompanhando lá o evento. Só uma curiosidade, o Keynote em si, ele é gravado com aquele monte de efeitos especiais malucos. A Apple inventou esse formato, ou pelo menos ajudou muito a popularizar. Só eles fazem desse jeito, hoje em dia, no mercado de tecnologia. Mas antes de apresentar o filme, quando tá ali faltando 5 minutos pro Keynote em si começar, e aí dá pra assistir pelo YouTube, pelo site da Apple, etc., o Tim Cook sobe ao palco, fala algumas coisas e chama o Craig Federighi, que é o vice-presidente sênior de software, que também dá ali uma palhinha, e nessa hora é um momento de conexão exclusivo para quem tá lá, né, que são desenvolvedores, jornalistas, os convidados da Apple, então ainda tem esse caráter de você tá circulando por ali, de repente esbarra com o Wozniak, ou então eu acabei tirando uma foto com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ainda tem isso, e aí quando começa o Keynote, todo mundo prestando atenção lá na tela, os doidos, jornalistas escrevendo, né, em tempo real, e sabe qual foi o momento que gerou uma reação mais calorosa? Foi quando mostraram a calculadora do iPad. Meus amigos... O deboche. Não, o público foi à loucura. Começaram a aplaudir, assim, loucamente. Então, as pessoas sentindo a ironia de 14 anos depois, finalmente ter uma calculadora para iPad. A gente vai falar sobre isso mais tarde. É uma baita calculadora. Demorou 14 anos, mas pelo menos entregou uma calculadora diferente, né? Antes tarde do que mais tarde. E fora isso, e o que a gente vai entrar em detalhes, o que eu destaco, assim, logo de cara, é a capacidade da Apple de criar uma narrativa, eu sei, é uma palavra já surrada, mas uma narrativa no sentido de integrar software e hardware de um jeito que só eles conseguem fazer, eles estão se aproveitando disso mais uma vez, e quando, até conversando com a galera aqui, algumas pessoas acharam tudo meio morno, assim, requentado, e de fato, são recursos, se a gente for parar pra olhar, já existem em outros sistemas, em concorrência, e tal. Só que é aquilo que a Apple faz. Ela pega coisa que já tem no mercado e, via de regra, integra da melhor maneira possível. A gente precisa testar. Eu ainda não consegui colocar as mãos no Apple Intelligence. Mas se realmente funcionar do jeito que eles mostraram lá, a nível de sistema, com recursos de inteligência artificial, eu acho que a beleza do Apple Intelligence vai estar nisso. De você conseguir confiar que vai dar o comando ali e a Siri vai transitar entre aplicativos. Enfim, mais coisas que a gente vai entrar em detalhes, né, daqui a pouco, mas essa promessa de uma baita integração com inteligência artificial é algo que eu ainda não vi em nenhum outro, pelo menos não me lembro aqui, nenhum outro rival. Então, para mim, o destaque foi esse. Eu acho que no evento da Microsoft teve umas similaridades. A Apple não apresentou um recall. Eu tava na dúvida se eles iam fazer isso também. Mas eu acho que teve uma similaridade na apresentação na parte de explicar como que a IA funciona na máquina, né? Que eles falaram que tem essa coisa da semântica, que a máquina, é importante que a máquina entenda quem você é para ser uma IA mais personalizada, que entende seus contatos, seus gostos, enfim, todos esses detalhes sobre o usuário da máquina. E isso também aconteceu no evento da Microsoft. Eu não sei se a Microsoft focou tanto nisso, acredito que não, pelo que eu tô lembrado aqui. Enfim, mas realmente o foco da Apple foi mais pro lado de aquela coisa da privacidade, que é o que ela sempre fala, né? O processamento tá todo no seu celular, a gente, até quando você quiser mandar pra nuvem, a gente fez uma nuvem privada que você consegue utilizar, e até esse ponto, né, a nuvem privada, eu fiquei, tá, mas e aí, quem garante que a nuvem é privada? Mas eles falaram que é auditável, eles fizeram de uma forma que o software vai estar sempre aberto para auditores independentes fazerem essa checagem se está funcionando de forma privada mesmo. Então, é uma abordagem diferente do que a gente está vendo com as outras empresas de IA, né? A OpenAI basicamente coleta tudo, não sabe de onde que tá vindo, inclusive. O Google, a gente sabe, é da internet, ele coleta tudo e usa tudo e problema de vocês. E Microsoft, nessa parceria com a OpenAI também, né? Fazendo uso dessas informações, desse treinamento que já está embutido no GPT 4o, 4O. Em português. Mas você diz em relação aos dados para o treinamento? Sim. Ah, então, depois do Keynote, teve uma sessão, né, que parecia um talk show, na verdade, com o Craig Federighi e o JD, que falam, que é outro executivo. Eu não lembro agora a posição dele, mas ele é bem importante nessa área de inteligência artificial aqui. E eles falaram que são modelos proprietários da Apple, portanto, que foram treinados
e num dado momento eles falam que foram utilizadas informações públicas, mas era um talk show que não abria margem para pergunta. Era a iJustine que estava apresentando e os jornalistas ali, influenciadores, não podiam perguntar. Então eu imagino que tinha um roteiro mais ou menos combinado. E não deu muita margem para eles, né, entrarem a fundo, explicarem e tal. Enfim, vai ser interessante depois saber como esse treinamento foi feito. Ou seja, os seus dados podem estar privados e isso é legal e tudo mais, mas o treinamento foi feito com informações públicas, ou seja, um site que está publicado na web é uma informação pública. E outro ponto é que roda localmente. E isso é algo que a Microsoft meio que mostrou lá com o Windows 11 Recall e outras coisas do Copilot Plus. Eu lembro da gente falar no episódio que, se víssemos isso com mais frequência seria bem interessante. De repente a Apple chega com essa possibilidade. Porque quando você vai entrando lá nos recursos específicos, tem várias coisas ali que, por exemplo, dentro do iMessage, conseguir criar figurinhas personalizadas com um prompt de comando. E isso já existe no DALL-E. Mas o DALL-E tá plugado na internet. O Copilot também faz com o Microsoft Designer, se não me engano, tá plugado na internet. Eles fazem local. Pelo que a gente tem de informação, tá sempre importante colocar isso. Talvez surjam mais detalhes daqui pra frente. Mas isso é muito maneiro. E ao mesmo tempo mostra que há caminho para fazer as coisas sem depender tanto dessas nuvens como inteligência artificial. Então eu tô bem empolgado em relação a isso. Para saber que vai rodar no meu celular, que se eu estiver, sei lá, viajando no avião e precisar escrever alguma coisa, não vai ficar pedindo conexão à internet o tempo todo. Senão é uma coisa meio capenga, assim. Você tem, mas quando você precisa fazer algo muito maneiro, você não consegue. Que é tipo o removedor de objetos do Galaxy AI da Samsung, que tem vários méritos, mas depende da internet. Se estiver em modo offline, não funciona. Essa consistência na apresentação de recursos de IA da Apple já era algo que eu estava esperando, porque, assim, tava toda aquela discussão de que a Apple estava atrasada em IA, né, que as outras empresas estavam bem mais avançadas em termos tecnológicos e tal, mas a gente sabe que a Apple, por ter um ecossistema muito forte, muito centrado nela mesma, ela tem um controle, ela consegue fazer as coisas no tempo dela. Então, já estava com a expectativa de que quando eles fossem anunciar recursos de IA, ia ser uma coisa mais robusta, mais palpável, né? Algo que mostra que é algo para um futuro bem próximo, não algo que você vai esperar para daqui a 1 ano, 2 anos, ou que vai depender de você comprar um novo computador. Pelo menos os principais recursos que temos de IA da Apple, a gente sabe que vai funcionar, por exemplo, no iPhone 15 Pro e também nas versões do Mac com M1 e chips superiores. Mas na parte de celular, sim, você vai ter que comprar outro, né? Porque a não ser que você tenha o 15 Pro, você tem que comprar outro. Mas os computadores a partir do M1, o que eu não entendi, né? Parece que tem alguma coisa com memória RAM também, mas é questão de potência do chip, se funciona no M1, poderia funcionar até no Apple, eu acho que o A14 ou o A15 Bionic, que foi o predecessor do M1, né? O M1 meio que se baseou na arquitetura. Óbvio que são chips diferentes, o M1 é mais potente e tal, mas pula um pra frente e ainda assim daria pra rodar no chip do iPhone. Mas aí eu li alguma coisa sobre memória RAM, então tem que esperar alguns dias pra gente entender melhor se é apenas uma limitação que a Apple quis colocar, porque sim, precisamos vender mais iPhones, né? Ou se foi realmente uma coisa que tem alguma limitação de hardware. E se for realmente isso de vender, quem gosta de levantar a plaquinha da obsolescência programada, nesse caso, tem razão. Vai ter uma super razão, né? Aham. É que no caso da Apple, tem essas limitações, né? Pedir um iPhone mais recente, exigir um chip M1 ou superior, no caso dos Macs e iPads, mas o que eu digo é o seguinte, eles pelo menos já apresentam algo em aparelhos que já existem, né? E enquanto, quando a gente olha, por exemplo, para o Copilot, a gente está esperando algo acontecer, né? Que no caso, o Copilot os primeiros computadores Copilot Plus vão ser anunciados agora em junho, mas assim, a gente ainda está na expectativa do que vai acontecer, né? Se é tudo isso mesmo que eles estão falando. Então, mas isso é porque a Apple está numa zona de conforto, né? Ela tem um controle muito grande sobre o ecossistema dela, então ela consegue dosar com mais precisão o que vai funcionar num determinado período ou o que vai funcionar num período posterior. Mas, assim, pelo menos tem essa impressão inicial, né? A Apple demorou um pouco para cair nessa moda da IA, digamos assim, mas quando ela faz de uma maneira consistente, de uma maneira que transmite uma credibilidade maior, né? Não que eu estou dizendo que a Microsoft não tem credibilidade ou que as outras empresas que estão apostando no Copilot Plus não tenham, mas é que no caso da Apple parece que a coisa
é mais realista neste momento, né? Então dá uma expectativa maior pra gente. Agora, só colocando um contraponto, apesar de parecer realista e palpável, eles têm um cronograma meio estranho, né, pra colocar essas funções. Tanto que vai começar em beta. Quem instalou, inclusive, o iOS 18 beta, por enquanto não tem o Apple Intelligence. E pelo que eu tava lendo, não me recordo agora todos os detalhes, mas é um line-up que vai até pelo menos setembro, outubro. Então, assim, ainda vai ter uma fase de experimentação. Não é algo que chega logo de cara. A gente não sabe exatamente quantos iPhones 15 Pro e Pro Max foram vendidos, mas a Apple vende bem, então assim, vai ter consumidores testando esses equipamentos e nisso saber também se o desempenho realmente é o que estão prometendo, ou então se alucina, não alucina, que é algo que foi falado. Não tem como, vai alucinar, não tem como. Vai alucinar em algum momento. Eles dão uma resposta pra isso. O que falaram? Eles falam, inclusive é uma abordagem parecida com a da Microsoft, de que tudo que tá dentro da Siri e do Apple Intelligence tá com aquelas margens de segurança, né, os tais dos guardrails que eles falam em inglês, é muito bem definido e já muito bem testado. Agora, se realmente depois a pessoa plugar no chat GPT para coisas mais complexas, aí sim, realmente, alucinar, sistema de informática alucina mesmo. Vamos ver isso aí. Sabe uma parte que eu dei risada e fiquei, eu não acredito, vai dar merda? Eles apresentaram 2 recursos relacionados a transformar foto em uma ilustração, em uma arte, né? Tem um que é o Image Playground e tem outro que é o Genmoji. O Genmoji, você pode dar um prompt ali e ele gera um emoji no estilo do seu emoji da Apple mesmo, que você já tem no seu iOS. Eu achei sensacional, isso muito legal. É muito mais fácil de você criar emojis, né? Interagir ali numa conversa, se for rápido, lógico. E o Image Playground que o Taz estava comentando aí de gerar imagens, que a gente já tem em outros lugares. Mas, nesses 2 casos, eles colocaram uma integração com a biblioteca de contatos, de forma que você pode pegar a foto de um contato seu e gerar ou um Genmoji ou uma imagem no Playground usando a foto que não é sua, é do seu contato. É de outra pessoa. E aí eles mostram o exemplo lá, né, de uma mulher, não lembro o contexto, acho que desenhou como se ela fosse uma professora, né, e mandou. Eu fiquei pensando, como que a IA sabe quais são os limites do que a pessoa vai gostar ou não que façam com a imagem dela? Saca? Sei lá, se eu fizer uma imagem do Taz de professora e mandar pra ele, a IA vai travar? Como que ela vai saber qual é o limiar do que o Taz aceita ou não que eu faça com a imagem dele? Então isso eu achei meio complicadinho, sabe? De soltar. Mas você não acha que vai depender do bom senso de quem tá mandando aquilo? Lá no Paint com o Microsoft Designer, eles mostraram que tem uma caixa de seleção, tipo slider, e você consegue colocar o nível de criatividade. Isso eu achei interessante. Não vi algo parecido na Apple, mas eles permitem que você escolha entre 3 estilos de ilustração. Já é algum direcionamento de criatividade. O problema é justamente depender do bom senso. Mas aí a culpa não é da ferramenta, como o Alecrim disse no último episódio, se der errado, quem vai ser xingado é a Apple. A Microsoft, inclusive, sabe disso. Um leitor mandou pra gente, tá na caixa postal, né? Quem tá ouvindo agora o episódio já ouviu na caixa postal. Ela divulgou o relatório financeiro do primeiro trimestre do ano, e nesse relatório financeiro, ela colocou um trecho onde ela diz que, olha, lançamos novos recursos de IA, esses recursos de IA generativo e tal, esses recursos podem alucinar, e com essas alucinações, pode gerar mídia negativa para a Microsoft, a empresa vai ser culpada do uso que os usuários vão fazer, né? O que os usuários vão conseguir gerar com aquilo. Então ela já soltou o aviso pro mercado, que é meio que tipo assim, investidores, entendam, não vamos surtar e sair vendendo ações quando um usuário for lá e conseguir fazer alguma coisa que a gente não estava prevendo com o nosso recurso de IA generativa. Foram espertos, né? Mas a Apple costuma ser a mais cautelosa de todas, né? Ela lança depois por isso, ela espera, o negócio tá redondinho. Então vamos ver, quero ver como que eles conseguem bloquear liberando isso de usar a foto dos outros. Achei meio esquisito. E não só isso, como também, sei lá, você cria um contato, coloca lá uma foto que você baixou da internet de uma piromba e depois aplica uma ilustração em cima daquilo e aí, como é que, sabe, vai... Pois é.
Como é que o sistema vai se comportar? Vai se negar? Vai fazer, aqui passou do meu limite. Realmente, e só testando, né? Só experimentando pra gente com ver. certeza vão testar muito rápido isso. Só esperar sair nos betas ali. Mas no geral, a parte do Apple Intelligence, eu acho que ela soltou só alguns teasers, né? Tanto que ela não entrou em muito detalhe do recurso, igual ela apresentou dos sistemas operacionais. Ela ficou, olha, dá pra fazer isso, mas não ficou mostrando em detalhes, funcionando, né? Exemplos. Foi bem debatido assim. Porque a WWDC é um evento para Developers Conference. Então, o objetivo deles é criar um ecossistema para que os developers venham e integrem os seus aplicativos, a utilização dos recursos e tal, né? Meio que uma App Store que a gente está vendo nascer, só que no formato de inteligência artificial, que foi o que o GPT fez com os GPTs que você pode, os Custom GPTs, né? Que você pode configurar lá dentro do aplicativo, mas aqui integrado no sistema operacional, uma coisa que tem muito mais potencial, obviamente está na mão do usuário e dos devs mesmo. Também a gente tem que levar em conta que eu comentei agora no comecinho do episódio que a equipe de marketing da Apple agiu rápido e provavelmente eles também agiram nessa questão do anúncio dos recursos de IA, porque eu acho que a Apple foi cuidadosa no sentido de falar, olha, a gente está trabalhando com IA, mas como está tudo ainda muito, muito no início, vamos controlar as informações que a gente vai revelar. Então, foi meio que uma pincelada de marketing, sabe? Foi algo para falar, olha, estamos no páreo, não duvidem da gente, não questione a nossa capacidade de fazer coisas incríveis, mas por enquanto tá tudo no começo, então vamos dar só uma amostra, né? Então a gente tem que... A impressão que eu tenho é que, assim, eles deixaram nas entrelinhas que o que a gente vai ver em termos de IA, tanto no ecossistema do iPhone quanto no Mac, vão ser coisas que valerão para as gerações futuras. No caso do iPhone, já começando no iPhone 16, né? Que vai ser anunciado aí até o final do ano, se a Apple seguir o cronograma dela. Então, meio que assim, a gente tem foi dada a largada agora, sabe? São os primeiros passos, mas o que a gente vai ver realmente de potente é pro iPhone 16 e adiante, né? O melhor paralelo é realmente nascimento da App Store. É isso que representa agora o Apple Intelligence. Eles criaram uma fundação de IA, que óbvio eles vão incrementar ao longo dos anos, mas é isso. Lança com alguns recursos básicos, tipo gravar ligação. Eu achei bem legal que colocaram, por exemplo, no Mail, ter a inbox prioritária, tem no Gmail há 1 milhão de anos isso, mas agora eles usando o LLM para isso, para saber pelo tom da mensagem, o que você deve ler primeiro. Também aquela coisa de, em vez de exibir só as primeiras linhas do e-mail, exibe já um micro sumário, então você pode ver na lista mesmo, sem precisar abrir do que se trata. Umas coisinhas pequenas, mas que podem melhorar a usabilidade dos aplicativos da empresa. E é meio que o que ela faz, tipo, devs, tá aqui algumas ideias do que vocês conseguem fazer com SA. Tem bibliotecas de filtros, biblioteca de texto, biblioteca de não sei do que lá. Então, eles já pré-treinaram a IA para algumas coisas. Então, já deu para entender que nos próximos anos eles vão continuar tentando identificar usos possíveis e já lançar esses pré-treinamentos para que os devs consigam só plugar e fazer o aplicativo deles, né, utilizar aquele recurso ali. Eu tô totalmente contigo nessa visão e acho que eles demorarem, entre aspas, para apresentar essas funções, ao mesmo tempo mostra que estavam trabalhando duro para fazer isso, porque realmente é uma fundação de IA e que vai ser incrementada com o passar do tempo, mas colocaram ali já tecnologias bastante robustas para os developers e isso é uma força que só a Apple tem, né? Vamos combinar que, se for comparar com a loja da Microsoft ou mesmo o ambiente do Android, realmente os desenvolvedores de Apple são os que testam mais, que movimentam mais grana, que vira e mexe fazem coisas de vanguarda, assim, sem querer descredibilizar os outros, mas é o que a gente vê. Então, a gigante mostrou que já estava se mexendo, porque nada disso é feito em 6 meses. Tudo isso depende, né, de coisas que são desenvolvidas ao longo de anos. O mercado, entre aspas, ouviu. Tanto que a gente está gravando na terça-feira, dia 11 de junho, e as ações da Apple estão em alta de 5,5%. Acho que deu um cheiro do que vem por aí. A galera gostou
dessas possibilidades. E só queria voltar rapidamente na questão de depender do iPhone 15 Pro e do Pro Max, para quem, né, quiser ter o celular com Apple Intelligence. A Samsung, quando ela anunciou o Galaxy S24 com Galaxy AI, estava lá também, aqui nos Estados Unidos, inclusive, e inicialmente seria só para ele, mas depois eles começaram a soltar para outros aparelhos, outros modelos mais antigos, e eu não, inclusive modelos mais novos, né, que, né, já com a carinha lá de intermediário. Então eu não duvido que a Apple faça isso, que ela esteja colocando agora e vai rodar o beta, etc, e ver como isso desempenha nos modelos da geração 15 Pro, e depois já ir pensando em como implementar em gerações passadas, porque eles sempre bateram muito na tecla de que os chips Apple A, sei lá o número, mas são os mais poderosos, os que têm NPU há 1 milhão de anos, que permitem não sei quantos né, operações lá, bilhões de operações. Então, assim, é esquisito que chegue só para esses. Então, eu concordo. Eu acho que não faz sentido. São chips muito poderosos, mas também esse ponto da RAM, né, que eu citei. LLMs, elas usam muita memória RAM. Tudo é feito na memória RAM. Então, é por isso que também as placas de vídeo funcionam tão bem. Elas conseguem abrir na memória da placa de vídeo o processamento ali, né, os arquivos e fazer o processamento. O iPhone 14, checando rapidinho aqui, 6 GB de RAM. iPhone 13, se eu não tiver errado essa informação aqui, 4 GB de RAM. Realmente não lembro de cabeça, tá, gente? O 15, 6 GB de RAM. E o 15 Pro, 8 GB de RAM. Então, até explica a diferença, né? Do 15 pro 15 Pro tem 2 GB a mais do 15 Pro. Agora, vai depender se eles conseguirem fazer alguma otimização e tal. Eu notei que no evento, até os vídeos ali que eles mostraram, que é uma coisa gravada, a moça gerando uma imagem, por exemplo, demorava um pouquinho, saca? Não era uma coisa tão rápida, não, por conta do processamento local. Então, devem ter feito esses testes. Mas também não era absurdo, né? Mas às vezes já é uma fricção que afastaria o usuário. Tipo, não demora demais, vou mandar qualquer coisa aqui mesmo, né? É que o Microsoft Designer é um que eu utilizo bastante. Ele roda com o DALL-E 3 e é muito lento. Tudo bem que depois, quando ele gera o resultado, ele gera 4 figuras normalmente. Mas eu acho muito lento. Assim... O DALL-E era um por vez, né? É, um por vez. Que ele ia gerando, tem que ser certeiro. Você via e a bolinha embaixo que tava carregando pra gerar a segunda ainda. Então ele demorava um tempinho sim pra fazer. Agora, uma coisa que eles falaram é que vai ser de graça. Então nisso... Se legal. For realmente, não sei, eu não cheguei a ler nas letras miúdas, mas se for realmente um compromisso permanente de ser de graça, eles podem estar à frente. Assim, aqui nesse caso eu penso principalmente em Samsung, porque a Samsung anunciou o Galaxy AI gratuito até um determinado período, nas letras miúdas. E teve uma situação curiosa, porque o presidente global falou uma coisa que ia na linha de, não, vai ser de graça. E o vice-presidente brasileiro, quando eu o entrevistei, ele falou que não havia planos de cobrar. E assim, né, você percebe, ou o contrário, não lembro exatamente, mas um dava mais certeza, o outro falava, não tem planos, mas é aquilo, né? A gente sabe que a empresa pode mudar de ideia. E outra coisa que me deixa pensando também é, já que a Apple cresce tanto na área de serviços, valoriza, ganha dinheiro com isso, que depois eles não vão inventar de colocar como IA paga, né? Porque nesse momento é gratuito com isso, mas com certeza vem coisa. Eu acho que vem, com certeza. Eu acho que... Siri Plus. Imagina assim, o Apple One já vir com mais esse recurso, saca? No bundle do Apple One. Então tem aqui o chat GPT, talvez pago, a versão paga? Ou não, ou a IA da própria Apple mesmo. Pra ela não depender de um terceiro, saca? Mas, tipo, ela não conseguiria lançar isso agora. Então, no momento, ela lança uma API que vai ter integração com o GPT. Eles falaram que eles vão suportar mais modelos no futuro. Mas, com certeza, ela tá trabalhando pra lançar o modelo dela e cobrar uma assinatura. Até porque... O ChatGPT, eles dizem que se você tem a versão Pro, você vai poder plugar a API e ter o ChatGPT integrado no seu iOS, no seu Mac, no iPad e tudo mais. Ou seja, é uma grana que está saindo e indo para outra empresa. Então faz muito sentido. É igual um iCloud, é igual um Google Drive, um Dropbox. A Apple vai lançar a opção dela. Pô, você quer um modelo mais avançado? Assina o Apple One que vem com esse benefício de ter um modelo mais avançado. Certeza que vem isso no futuro.
seja a partir de assinaturas, ou seja como recurso gratuito, eu não desconsidero a possibilidade da Apple realmente lançar recursos de IA para aparelhos anteriores ao iPhone 15 Pro. Porém, eu também não vou ficar surpreso se ela não lançar, porque nessa conta, além da questão das possíveis limitações de memória RAM, tem também a questão da bateria, principalmente quando envolve processamento local. Por definição, processamento de tarefas de IA consome muita energia, então a gente tem essa limitação também nos aparelhos da linha 15 normal, né, ou anteriores, sem considerar os aparelhos Pro, que eles vão... Já é muito comum o pessoal reclamar de bateria toda vez que tem uma versão nova do iOS. O pessoal faz lá a atualização e tem gente reclamando, agora tá drenando a minha bateria. Imagina então se você libera um recurso de IA que, por definição, vai exigir mais do aparelho. E se você pegar um aparelho que já tá ali 2 anos no mercado, por exemplo, ele talvez já esteja ali com a bateria em 85%, 90% da capacidade da vida útil dela. Então já tem esse fator pesando contra também. Então, o que eu vejo hoje é realmente isso. A Apple deu esse passo inicial, começou a preparar o terreno para esse universo da IA no ecossistema dela, mas isso vai valer mesmo para as próximas gerações do iPhone e dos Macs, porque hoje, se ela pegar o que tem hoje, ela pode até tentar trazer alguma coisa, mas assim, pisando em ovos, sabe? Ela sabe que tem uma série de limitações, porque se for para liberar um recurso que vai, digamos, em casos extremos, deixar o iPhone inútil porque a bateria esgota rapidamente ou porque o sistema operacional fica muito lento porque está consumindo muita memória RAM, a Apple não vai fazer isso. Então ela vai preferir falar, olha, se você quiser ter esse recurso aqui, você vai ter que pegar uma versão mais parruda do iPhone, que significa pegar uma versão mais atual. Então, ela tá... Porque assim, a gente tem que pensar também que as versões atuais do iPhone, considerando aqui, sei lá, desde o iPhone 11 até o 15 atualmente, eles não foram projetados considerando todos esses recursos de IA. Essa movimentação em torno da IA é muito recente, e isso pegou produtos também que não estavam preparados para isso. Tanto é que você vê a Microsoft aí com o Copilot Plus tentando criar um ecossistema com hardware, com requisitos mínimos de hardware, porque ela sabe que se não tiver isso, não vai funcionar. E a Apple tá na mesma situação, só que sim, ela tá naquela coisa que eu falei, ela tá dentro do controle do ambiente dela, que é muito bem... as nuances são muito bem controladas por ela, então ela consegue ter um pouco mais de jogo de cintura para decidir o que vai fazer. Mas assim, é tudo ainda muito inicial, a gente vai ter que ficar ainda em algum tempo tentando adivinhar o que ela vai fazer no passo seguinte. Mas no sentido de hardware, eu acho que a Apple era a que estava mais preparada, né, se a gente for ver. Sim, mas aí tem essa questão que eu falei, por exemplo, o hardware dela, a gente tem processadores muito bons desde o iPhone 11, mas tem a questão da bateria que eu falei também, e tem a questão que você levantou da RAM, né? Então, se você juntar o conjunto aí dá problema. Eu digo assim, ainda dá pra fazer alguma coisa diferente de você pegar um PC com Intel, né, antigo, não vai funcionar mesmo. Mas a Apple ainda tá mais preparada no sentido de que a gente tá vendo agora esse assunto de NPU no Windows. Mas a Apple tá falando disso desde, sei lá quando, já faz 10 anos, sei lá, que a gente vê a apresentação da Apple. Tem esse trecho aqui do SOC que é focado para machine learning, para recursos de IA. Não sei como a Siri nunca foi boa, né? Mas pelo menos o hardware tava lá. Acho que foi falta de interesse. Então... O hardware tava lá, eles usavam, sei lá, para realidade aumentada, para umas coisas assim, mas para foto, fotografia computacional, principalmente, né? Muito recurso. A gente matou a charada aqui. O iPhone 16 tem que vir todos os aparelhos com 16 GB de RAM e pelo menos 16% a mais de bateria. Pronto, vai funcionar super bem. E o preço vai ser 16 vezes maior. Pronto, arrumaram uma desculpa para aumentar o preço do iPhone de novo. Bom, mas vamos falar aqui das novidades dos sistemas da Apple, começando pelo iOS, que entre os sistemas da Apple é o mais usado, né, no Brasil e no mundo. E dentre as novidades, teve uma que chamou bastante a atenção de nós brasileiros, né, Alecrim? Já até falamos num Tecnocast sobre isso. A Apple, quando anunciou o iOS 18, descreveu como um dos principais recursos uma função chamada Lock an App, ou seja, seria algo como trancar um aplicativo ou proteger um aplicativo, e o Hide an App, que é para esconder um aplicativo. E isso é muito interessante para nós brasileiros, porque a gente vive nesse medo constante de termos nossos aparelhos roubados. O celular do Pix.
Pô, nem fala. Celular do ladrão também. Uhum. Pois é. Aí o cara pega o seu celular e consegue entrar na sua conta bancária e consegue, sei lá, usar o seu aplicativo de cartão de crédito, consegue fazer Pix e tudo mais. Isso antes de você ter tempo de conseguir bloquear o aparelho, né? Então, muita gente, e isso me inclui, começou a usar a estratégia de ter um celular em casa para ter os aplicativos de banco. Eu sei que tem cuidados que você pode tomar, né? Por exemplo, reforçar ali usar o Face ID no caso do iPhone, né? O Touch ID, ou então deixar os aplicativos menos evidentes, né? Os aplicativos de bancos e tal. Mas assim, eu preferi ainda deixar os aplicativos de banco em casa. Eu só ando com o aplicativo no celular que eu uso para sair pra rua, e eu só ando com o aplicativo ali que tem alguns trocados para Pix, assim, e ainda assim eu prefiro usar cartão de crédito. Então, esse Lock and App é legal porque ele tem a opção de você proteger o aplicativo de forma que você só consegue acessar ele fazendo login, usando o Face ID ou o Touch ID. Então, é uma camada a mais de segurança. E você tem o Hide an App que como o nome sugere, é para esconder o aplicativo, né? Só você vai saber que aquele aplicativo está instalado lá. Então, isso pode ser útil, por exemplo, não só por questões de segurança, né? Para esconder aplicativos mais críticos, mas também para proteger aplicativos que não têm um recurso nativo de proteção. Por exemplo, eu tenho contas no Gmail e eu prefiro usar o aplicativo do Gmail no iPhone. Só que o aplicativo do Gmail não tem seria ótimo se tivesse uma opção de proteger com senha ou com o próprio Face ID. Muito. E não tem. Uhum. Então você já pode proteger. No meu caso, por exemplo, eu acho que o primeiro aplicativo que eu vou usar para proteger, para ser protegido com o Lock and App vai ser o Gmail, porque o Gmail, a gente até comentou em episódios anteriores que o e-mail é meio que a nossa identidade digital, né? Porque vai tudo pra lá. Você manda recuperação de senha, você manda pra lá. Um documento importante que você quer arquivar, você manda pra sua caixa de e-mail. Então, o negócio tem que ser bem protegido. Então, eu acho que mais do que proteger aplicativo de banco, eu vou usar o Lock and App pra proteger meu Gmail. Depois eu ver no resto. Tem uma estratégia no iOS que, utilizando, acho que o tempo de tela, aquele recurso lá de bloquear aplicativo e tal, você consegue travar a tela do celular quando alguém abre um aplicativo específico. Eu já uso isso, por exemplo, no Nubank já tem o login usando o Face ID, eu logo nele com o Face ID e tal, mas supondo que eu esteja, igual aconteceu aquele cara lá, você tá no táxi, no Uber, mexendo no seu Nubank, passa o motoboy em São Paulo, né? Bate a mão, leva o celular com o banco logado. Este recurso serve para isso, tipo, se o cara de repente sair do aplicativo e abrir de novo, só de arrastar pra cima e voltar, ele já vai bloquear o celular inteiro, ele bloqueia a tela do celular. Então eu tô curioso para ver como que vai funcionar esse recurso de travar os aplicativos nativo do sistema, se vai ser simplesmente olha, se o aplicativo não te deu essa opção, a gente dá, ou se vai ser alguma coisa mais parecida com isso, que dá para configurar pelo tempo de tela, saca? Porque senão você já tá logado, não faz muita diferença, né? Faz diferença, óbvio, se você quer dar o celular para alguém mexer, ou se o ladrão rouba com a tela desbloqueada e aí você tem que de fato desbloquear o aplicativo e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ser implementado. Agora, tem um recurso, a Apple sempre mostra várias novidades ali de iOS relacionada ao aplicativo de mensagens. Para o brasileiro, essa parte da apresentação costuma ser chata porque quem é mensagens, né? A gente usa o WhatsApp, que é Brasil. Cagamos. E não só brasileiro, na Europa também. O WhatsApp já tá bombando e vem ganhando força aqui nos Estados Unidos. Sim, eu vi outro dia até uma conversa de americanos falando que, né, o WhatsApp tava ficando bem popular. Mas nesses recursos, ela apresentou ali reações das mensagens, efeitos de texto, uns firulas, vamos dizer assim, para você incrementar a experiência de uso do aplicativo de mensagem. A gente sabe que o usuário sempre gosta de novas formas ali de se expressar. E uma coisa que ela não anunciou durante a apresentação, mas apareceu no slide ali no final, ele falou, então, inclusive, tem suporte ao RCS. E o RCS é aquele padrão que a gente até gravou um Tecnocast só sobre isso, né? Existia uma pressão para que a Apple oferecesse suporte ao RCS. É um padrão que permite que você conecte outros aplicativos de mensagem dentro do aplicativo de mensagens da Apple. O Google já faz isso com o aplicativo de mensagens do Android, ele suporta esse padrão. Então, quando você tinha um Android se comunicando com um iOS, a pessoa tinha que receber no formato de SMS pela rede da operadora, a imagem ia por MMS, então compactação pequena. Socorro.
horrível, né? E agora, então, você, o usuário americano que, né, tem essa troca entre Android e iOS, não vai mais ter esse problema. Eu acho que ainda vai continuar tendo o grupo da bolha azul e da bolha verde, né? A bolha azul só vai ser o iMessage ainda, e a bolha verde vai ser a integração do RCS, assim como é hoje com o SMS. Mas existe uma pressão da União Europeia, e já existem até testes, se eu não estou enganado, no beta do Android, do WhatsApp com suporte para RCS. Se eu não estou enganado, já saiu ou era alguma coisa assim que estava encaminhada? Eles estavam só discutindo essa possibilidade. Iam tentar levar a cabo também por causa da União Europeia. Então, existe essa possibilidade de, num futuro próximo, quem sabe já ano que vem, a gente vê os aplicativos de mensagem se integrando, né? O WhatsApp, Messenger, o Messages da Apple, o aplicativo do Android, e aí cada um usa aquele que achar mais interessante. É óbvio que vão continuar existindo recursos específicos para quem está dentro da plataforma, por exemplo, esses efeitos de texto do iMessage da Apple. Duvido que vai ser uma coisa integrada com RCS, um padrão aberto que vai funcionar também no Android, no WhatsApp, né? Mas as empresas vão tentar implementar esses diferenciais, porém você pode conversar e utilizar o seu quase que um agregador ali, né, de aplicativos de mensagem no futuro. Um negócio que chamou minha atenção foi quando anunciaram o novo aplicativo Fotos, dizendo que é o maior redesign pelo qual esse app já passou em todos os tempos. Depois disso, eu até cheguei a dar uma olhada no celular do Barba, né, o youtuber Barba Sou Eu, que ele instalou o beta, e ele mesmo, que é fotógrafo, estava comentando assim, cara, eu não sei mais fazer as coisas no Fotos, porque mudou tudo, tá completamente diferente. Mas algo que a galera amou, sei que Lucas Braga amou, nosso colega aqui de TB, é a possibilidade de esconder capturas de tela do rolo de câmera do iPhone no iOS 18. Levou apenas 18 anos para fazerem isto, mas é algo que vai ajudar bastante as pessoas. E além disso, a categorização está mais inteligente. Então agora ele consegue detectar, por exemplo, cupons fiscais e outras coisas relacionadas com transações, imagens com coisas manuscritas, enfim, inteligência artificial rodando ali. Agora, um recurso que eu acharia incrível e que ainda não tem é um que consiga perceber fotos parecidas, indicar qual é a principal. Isso já tem mais ou menos, porém que me ajude a fazer a limpeza das fotos, porque quem não né? Quem não tira 1 milhão de fotos da mesma coisa, fica super inchado o armazenamento, para eles é ótimo, porque você acaba contratando o iCloud, mas a gente tá chegando num ponto em que a fotografia digital ficou tão, assim, né, popular, que acaba gerando esse excesso de imagens. É algo que o Google Fotos, ele faz com fotos similares. O iPhone também faz, mas ainda não faz assim, você mudou um pouquinho a posição, tem que ser mais ou menos no mesmo disparo para juntar. Então, seria algo que eu ia adorar. O iPhone, ele faz com imagens duplicadas, mas não faz com imagens semelhantes. Seria uma mão na roda para limpar armazenamento. Olha, mas pelo menos tendo já essa filtragem dos screenshots, já é alguma coisa. Porque, por exemplo, pra gente que aqui no Tecnoblog, às vezes a gente vai fazer um TB Responde, algum conteúdo que exige captura de tela, e você tira várias capturas de tela. Aí quando você vai olhar lá o seu aplicativo Fotos, você fica rolando a tela, aquele monte de captura. Cara, aquilo é horrível. Pra quem tira uma captura vez ou outra, talvez não vai fazer diferença, mas pra quem tá ali do dia a dia, desenvolvedores principalmente, que tá lá, faz o aplicativo e não sei o que, testa um site e aí tira captura direto, cara, é um detalhe pequeno que parece bobo, mas que no dia a dia faz uma enorme diferença. Até porque essa categoria de screenshot, ela já existe. Você já consegue pegar só os screenshots. Mas ainda não tinha isso, de excluir quando você tá, sei lá, vai postar alguma coisa no Instagram e tem esse 1 milhão de capturas de tela. E a última grande novidade que é bem notável, muitas pessoas acredito que vão querer usar, é a customização, né? Eles lançaram a opção de ícones em Dark Mode, então não só o sistema, como os ícones também mudam para ficar ali escuros. E não só isso, eles também colocaram a opção de você colorir os ícones com um tom apenas, né? Então, por exemplo, se o seu wallpaper tá azul, você pode selecionar ali um tom amarelado e todos os ícones ficam como se fosse um filtro em cima amarelado, né? Não é bem um filtro porque ele não fica colorido atrás, ele fica como se fosse em preto e branco mais o amarelo em cima, né? Pra ficar aquela coisa... É tipo uma máscara, pelo que eu tava vendo. É um monotom, né? A tela inteira fica num tom só,
que você selecionar. Enfim, eu não achei isso muito interessante, eu não achei que ficou bonito, achei meio sem graça, mas... Também. Acho que Mas tem quem goste. tem Sempre a tem alguém opção, que vai né? querer deixar o celular com a interface do Matrix, então preto com as coisas verdes. Aham. Depois, não sei vocês, eu, pelo menos, acabo confundindo os ícones dos aplicativos, Sim, sabe? Quando sim. tem uma cor muito similar. Imagina então todos. Você tem que realmente ler o nome. Mas tem um benefício psicológico nisso, porque os aplicativos, eles... o Instagram mesmo, né? Que ele era aquela coisa marronzinha da câmera e ele mudou e ficou essa coisa degradê, neon, colorido, rosa. Isso foi feito por um motivo psicológico mesmo. Uma coisa tipo, você vê aquela coisa colorida, você clica, você toca nela. O mesmo motivo das notificações serem vermelhas. É pra fazer você ficar clicando. Às vezes você já viu, você sabe que não tem nada de novo, mas você fica entrando no aplicativo, sabe? Então esse filtro meio que pode ajudar Gerar urgência, né? os mais paranoicos podem achar interessante, eles vão tocar menos, entrar menos no aplicativo, mas eu não achei que fica bonito não, sabe? E também tem a opção de você reordenar os ícones e deixar parecido com o que é no Android, que você pode arrastar o ícone e deixar, por exemplo, só na parte de baixo da tela, a parte de cima não ter nada, você quer ver o seu wallpaper, uma foto da sua gata, do seu cachorro, né? Você pode deixar os ícones só em volta da cabeça do cachorro, enfim, se organiza similar ao que sempre foi o modo de organização do Android. O Control Center também, que é aquela área onde você controla música, Bluetooth, Wi-Fi, lanterna, timer, né? Ele ficou mais customizável, então tem uma API agora que os devs podem inserir coisas ali mais facilmente. Você pode rolar a tela para cima no Control Center, ele tem várias telas com widgets, enfim, essa parte eu achei que pode... Tá bem legal. Pode render, né? Pode ficar mais prático ali teus atalhos. Agora, a pessoa tem que configurar com calma, porque é muita opção. Uhum. Desde que a Apple colocou widgets, e eles vêm melhorando com o passar do tempo, enfim, o dono do aplicativo decide o que o widget vai oferecer. E me parece que eles levam isso em consideração e hoje em dia estão explorando em várias partes do sistema. Então, as funcionalidades mais ou menos de widgets, né, aquele recurso específico dentro do aplicativo, às vezes faz mais sentido de estar na central de controle ou então naquela... Além de tudo, tem aquela tela lateral quando você arrasta da esquerda para a direita, que também tem algumas coisas ali, né? Sim. Então, vai exigir, penso eu, uma curva de aprendizado para a pessoa configurar do jeito que ela quiser, mas aí vai ficar delicinha de usar. Eu fiquei pensando isso, os sistemas estão ficando complexos demais e a gente que já tá ficando velho não tá dando conta de acompanhar. Não, e assim, eles apresentam coisas que faziam sentido há 4 anos e depois, sei lá, tô chutando aqui, e depois não revêem essa decisão. Então, como uma central de controle, né, do arrastar para baixo mais robusta, talvez não faça tanto sentido ainda ter aquela tela lateral com os widgets, que nem no Mac, que tem, você arrasta da direita para a esquerda e tem vários widgets lá. Eu esqueço que essa caceta existe, exceto quando eu quero checar notificações. Agora eu já coloco os widgets direto no próprio papel de parede, digamos assim. Mas tá lá, é uma opção. E nisso vai inchando também o sistema. E falando de macOS, o recurso que eu mais gostei é justamente a intersecção entre o macOS e o iOS. Acho que de tudo que foi apresentado, isso eu acho que é o que vai mais ajudar na minha produtividade no dia a dia, que é o iPhone Mirroring. Eu sei, gente, o Windows já tem, o Phone Link, né? Muitos dos recursos que a gente está citando aqui já estão também se precavendo aqui de falar que existe em outras plataformas, mas dá para ser feliz com um recurso novo, a gente não precisa ficar comparando tudo também, né? Não tem problema. Ainda mais quem não usa, né? Aquele lá vai ser uma novidade, vai ser uma nova possibilidade. Então, show, se você tem, aproveita e conta pra gente. E o iPhone Mirroring é o espelhamento do iPhone, literalmente, mas o que impressiona é que não é só um espelhamento de você ver a sua tela do iPhone. Você interage com o seu iPhone como se tivesse realmente com ele desbloqueado na sua mão. Você pode ouvir áudio, você pode gravar áudio, então ele está integrado com o input e output do sistema. Você pode arrastar uma foto ali para dentro do aplicativo, arrastar para fora, enfim, tem toda essa coisa da Apple, né? E fazer tudo o que você quer fazer. Por exemplo, banco.
banco, pagar conta. Hoje em dia, banco tem essa de, banco digital é aplicativo do celular. Cara, é muito chato pra mim eu ter que ficar, sabe, para o que eu tô fazendo no computador, pego o celular, desbloqueia tudo, né? Vou lá no aplicativo do banco, né, fazer a transferência. Então, agora você pode fazer isso direto do seu Mac usando o teclado e mouse para interagir com o iPhone. Enquanto isso, o iPhone continua bloqueado. Então, se você estiver usando o Stand Mode, que deixa o iPhone de lado, ele continua ali com o Stand Mode, a tela não muda. E você pode responder mensagem do WhatsApp utilizando o teclado do computador, enfim. Realmente é um recurso simples, é um recurso que já tem em outros lugares, mas parece bem executado, que eu acho que vai auxiliar bastante na produtividade. Sem falar nas notificações, porque você vai conseguir ver as notificações do celular no computador, o que pode ser um perigo também. A gente já falou sobre a enxurrada de notificações que chega no smartphone, mas, sei lá, chegou alguma coisa importante de um aplicativo que você só tem no celular. Você clica na notificação, vai abrir na tela do Mac uma interface parecida, né? Uma simulação do... Não é uma simulação, é o seu iPhone, mas vai abrir essa janela e você vai poder realizar ali aquela tarefa, enfim, o que você quer fazer. Hoje em dia é curioso, porque desde que a Apple migrou para o Apple Silicon, ela já permite a instalação de aplicativos de iPhone e de iPad no Mac, a partir da App Store. Eu mesmo utilizo alguns aqui. Mas tem? Tem. O que você usa, assim? Porque a maioria não disponibiliza, né? Exatamente. O problema é esse. E eu acho que o Screen Mirroring... É esse o nome? Não lembro exatamente. iPhone Mirroring. Ele vai atender a essa demanda. Eu só tenho uma curiosidade se vai precisar que os aplicativos, eles também liberem isso de alguma forma. Se vai ser um opt-in ou opt-out para os developers. E que realmente o ideal seria que reproduzisse, né? Permitisse controlar tudo que tem dentro do iPhone. Mas eu não consegui ler as letras miúdas também dessa situação para ter absoluta certeza, sabe? Porque sempre tem alguém que, eu não quero. Tipo, aplicativo de banco digital, um famoso no Brasil, Mercado Livre. Mercado Livre é um que é um porre para você se logar, porque você tá no computador, tem que ir pro celular. Eu não duvidaria que, para fazer a biometria, né? A biometria, a prova de vida que eu chamo, a biometria deles, não a do sistema. Não duvido que se tivesse a opção de sair disso, eles sairiam, porque eles gostam de fazer esse fluxo lá por questões de segurança. Então eu queria saber se essa integração vale para todo mundo ou se ainda os developers vão ter a possibilidade de escolher. Tomara que não. Tomara que a Apple olhe abaixo. Que não. Eu tive a impressão se for isso, vai ser maravilhoso. Eu tive a impressão que vai ser para todo mundo, assim. Porque não faz sentido, é como se você estivesse usando o seu iPhone. A única diferença é que você está controlando ele com o Mac. Então, tipo assim... Então, eles fizeram de um jeito que não tem como os devs reclamarem. Porque, cara, eu só tô usando o meu iPhone controlando com o teclado e mouse, não muda nada. Agora, uma coisa que me pega é que é sem fio, e isso traz conveniência para todo mundo, gostamos, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu queria ver o desempenho com um pouco mais de calma, porque o Mac já conversa com o iPad, é como se fosse ali um monitor auxiliar, mas todas as minhas experiências com a função de sidecar foram ruins. Você pegava o cursor do mouse, quando chegava no iPad não ficava legal, ou a qualidade da imagem caía. Às vezes dava umas bugadas assim, o cursor ficava meio que pulando. Então, na demonstração, muito maneiro. Vai ser incrível se for realmente daquele jeito redondo que eles mostraram. Mas, sabe, eu vou com um pouquinho de pé atrás até colocar as mãos e efetivamente testar a bagaça. Olha, sobre o macOS, o que eu gostei mais da apresentação como um todo foi uma ferramenta que não é exclusiva dele, que é o novo Senhas, né? Que está disponível também para o iOS 18, o iPad OS 18, ele tem a proposta de ser um gerenciador de senhas completo, ou tão completo quanto possível, e, portanto, vai rivalizar com o OnePassword, por exemplo. Então, eu achei interessante porque eu esperava que isso existisse há muito tempo. Para mim é óbvio ter esse recurso no ecossistema da Apple, por aquela questão de controle que eu falei que a Apple tem sobre todo o universo dela. Tudo funciona de uma maneira tão integrada. Eu falei, nossa, mas por que eles não têm um recurso nativo de senhas, então? E agora tem, né? Tem essa promessa de que ele vai funcionar em todas essas versões atuais desses sistemas que eu falei. Vai ter integração com Windows também, e isso eu achei bacana. Por meio do iCloud, né? Você pode
compartilhar. Parece que também vai ter capacidade de importar senhas ou exportar, não lembro exatamente, de outros gerenciadores de senha. E então eu pensei, cara, eu acho que o OnePassword e outras soluções do tipo meio que vão ter que lançar mais recursos adicionais para conseguir ficar relevante no ecossistema da Apple, porque parece que vai funcionar bem. A única coisa que não tem ali, assim, a Apple geralmente ela traz, não é uma coisa super avançada, mas de novo, é o básico bem feito, é a proposta. Exato, né? Exato. Então, deu para perceber ali que você vai ter senha, você vai ter autenticação de 2 etapas, tem um nível de criar grupo, classificação ali, né, das suas senhas, a gente vai ter que ver em detalhes depois. Mas não parece ter ainda recurso para equipes, por exemplo, que é uma coisa que, por exemplo, aqui no TB a gente paga uma nota para o OnePassword para ter a versão de equipes. É assim que a gente consegue gerenciar as senhas. Vamos ver se eles pretendem implementar isso no futuro. Eles já implementaram de um jeito legal, que vai estar disponível no Windows, então se você tem um iOS e não quer ter um Mac, que é o caso de muita gente ainda, que quer o celular, mas não se importa com o computador, 70%. Você pode usar o gerenciador da Apple. Agora, para equipes, no nosso caso, a gente já tem o OnePassword. Eu migraria rápido para um sistema grátis da Apple de gerenciamento de senhas, se tivesse como colocar equipes ali também. Eu acho que não vai ter esse recurso para equipes, porque a Apple é mais focada na questão do usuário do ponto de vista individual, né? Então eu acho que eles... E talvez seja uma forma de equilibrar as coisas com as empresas, que nem a OnePassword, né? Para tentar falar, olha, não vamos também tentar dominar todos os mercados. Vocês têm recursos corporativos e a gente não. Então... Mas para aquele chefe que diz que a equipe é uma verdadeira família, vai dar para criar um grupo familiar e pronto. Nossa, imagina. Pois é. Agora, uma dúvida. Vai funcionar com todos os navegadores? Porque a gente está o tempo inteiro fazendo autenticação dentro de navegador. O OnePassword, ele tem... No caso do Mac, o aplicativo para Mac, mas também tem o aplicativo direto para Chrome, para Firefox, etc. Então, isso eu não entendi muito bem. Devem ter pensado, né? Mas... Não, acho que deve funcionar normalmente. Não sei se precisa instalar uma extensão específica para isso. No caso do Chrome, o OnePassword tem uma extensão para Chrome, mas você ainda tem que ter o aplicativo instalado, né? Mas com certeza deve funcionar, até porque eles anunciaram que o Apple Pay vai funcionar também em outros navegadores e não só no Safari. Então não faria sentido, né? Eles estarem atualizando o Apple Pay para funcionar no Chrome e aí o recurso de senhas não funciona com a mesma experiência de autenticação rápida ali. Agora, para esses outros aplicativos, tipo OnePassword ou mesmo o Authy, talvez a oportunidade seja em ser realmente multiplataforma, porque beleza, vai rodar no Windows, mas tem gente que tem 2 celulares, um iPhone e um Android. Galaxy. E aí, como é que fica? Para não ser aquela torre de Babel de gerenciadores de senha. Aí tem a senha salva no navegador, a senha salva no aplicativo, a senha salva no sistema agora. Então, ainda cenários mais complexos, acredito que os outros ainda vão fazer sentido. No fim das contas, eu acho que vai ser essa pegada de que, olha, você precisa de um gerenciador de senha essencial, com recursos básicos, você vai com senhas da Apple. Aí, se você precisar de recursos mais avançados, integração multiplataforma, recursos para uso corporativo, aí você vai para soluções de terceiro. Eu acho que a Apple tá nessa pegada aí. Geralmente é o que a Apple faz mesmo com todos os aplicativos, né? Para não canibalizar, ela até copia coisas do ecossistema, mas para não canibalizar completamente, eles deixam os recursos mais avançados para os outros apps. Agora, uma coisa que fugiu um pouco à regra e que eles dedicam bastante atenção são os recursos relacionados à Apple Pencil no iPad, né? E a gente citou a calculadora no começo do episódio, essa piada chegou finalmente no iPad depois de 14 anos. Era ridículo, o usuário de iPad tem que comprar uma calculadora na App Store, porque os desenvolvedores sabem que não tem e as pessoas vão comprar porque precisa ter uma calculadora ali. Eu tenho inclusive uma que é tipo uma HP 12C, né, mas um outro design ali que eu comprei na App Store para ter no iPad mini. E a Apple agora lançando a sua calculadora, no iPad ela já vem com aquela visão científica por padrão, então é tipo o iPhone quando você tomba ele, que tem mais botõezinhos ali na calculadora, mas também tem uma coisa mais avançada, que também
também funciona no Notes, que são recursos de matemática. Então você consegue desenhar equações, você consegue até desenhar coisas mais avançadas. No exemplo, eles mostram um desenho, uma pessoa jogando um ping-pong na mesa, né? Um desenho assim, um sketch, né? Um rabisco ali, no aplicativo de calculadora, onde você tinha variáveis. Então, o ângulo dessa bola é X, a velocidade é Y, não sei do que lá, e embaixo tinha uma fórmula, e conforme a pessoa ajustava os valores de X, Y, Z, a fórmula também atualizava o resultado. Então, assim, realmente impressionante o que a Apple conseguiu fazer ali. E tudo você escrevendo com a canetinha, né? Esse é o detalhe. E eu achei impressionante, assim, o que eles apresentaram de calculadora, e digo que se isso tivesse sido lançado há 2 anos, teria me ajudado muito na faculdade, nas aulas de estatística, que era difícil, assim, ter que fazer no papel, saca? Teria me ajudado bastante. A Apple levou 14 anos para lançar a calculadora do iPad, mas pelo menos fez isso em grande estilo, né? Porque esse Math Notes aí é muito legal mesmo. Eu me lembrei da época da faculdade, que a gente tinha ali as aulas de cálculo, aí tinha que fazer, por exemplo, derivadas, integrais, inclusive traumas. E a gente tinha que, às vezes, gastava folhas e folhas de papel ali, porque você errava o cálculo, aí tinha que começar de novo, ou então ficava fazendo na lousa, né? Então, era todo um trabalho que ali, pelo menos nas imagens dos vídeos de demonstração que a Apple fez, parece ser tudo mais simples, né? Vamos ver se vai realmente funcionar como aparenta funcionar, mas é legal porque eles dão uma dinâmica de aumentar a sua agilidade na hora de fazer um cálculo, sabe? Inclusive você pode colocar, como o Mobilon falou, você pode colocar gráficos, você pode colocar um monte de funções ali que vão te dar uma didática maior para aquilo lá que você tá fazendo. Então, foi um negócio bem impressionante, assim, na hora que eu vi, eu falei, cara, mandaram respeito. Muito bem. Eu gostei disso. Pelo menos, assim, não vai ser útil pra muita gente, né? É um negócio meio de nicho, né? Meio focado, assim, mas é bem legal. Mas você pensa, assim, já é muito comum aqui no Brasil, imagina lá fora, mas aqui no Brasil já é muito comum escola particular. Eu fiquei impressionado com isso. Você vai matricular a criança e a escola, sabe quando a escola manda, tipo, a lista de livros, não sei o que lá que você tem que comprar? Ela já manda, tipo, iPad. Material didático. Parte do material didático, saca? Então, com esse tipo de recurso, daqui a pouco as escolas já vão estar colocando Apple Pencil. E a Apple acabou de lançar também, né, um line-up ali de Apple Pencil que você tem desde o mais avançado até um que é melhor para artistas e o de entrada que é o antigão lá, né? Então você consegue pegar igual o iPhone, você tem a versão mais barata. Então, assim, de novo, a gente tá vendo uma conclusão de um ciclo de todo um planejamento de produto que, se não era intencional, encaixou muito bem, mas me parece que vai começar a faturar mais aí também com venda de Apple Pencil, porque como ferramenta para educação, agora o iPad tá ficando muito legal, cara. Essa parte de matemática muda tudo. E outra coisa que eu achei muito maneira foi ainda no Apple Pencil, o Smart Script. Porque no iPad, às vezes você quer escrever e... Sabe quando você começa a escrever, a letra tá de um tamanho e aí vai ou afinando ou aumentando conforme vai passando pela tela? Enfim, isso acontecia com o caderno, mas caderno... Por isso que o caderno é pautado, né? Porque aí você tem um certo parâmetro ali. E o Smart Script, ele vai aprender o seu jeito de escrever, a sua caligrafia, e vai dando umas compensadas aqui e ali pra coisa ficar mais uniforme e mais fácil de entender e de você ter um recado maneiro, né? Uma escrita maneira. Então, eu hoje em dia não uso o Apple Pencil e o iPad para tomar nota quando estou numa entrevista, alguma coisa. Eu acho mais fácil ir escrevendo no computador mesmo, mas talvez fosse uma oportunidade para tomar algumas notas mais esporádicas. Agora, sabemos que o real teste se o Smart Script funciona bacana, legal, é quando entregar isso para os médicos e ver se ele vai entender a letra e decodificar o que tá ali. Aí vai ser maravilhoso. A Apple pode entrar até no ramo da saúde. Eu achei até que você ia me zoar. É a hora que o Mobilon começar a usar, porque minha letra é horrorosa. E é legal que não só a parte de tornar a letra mais legível,
mas sem perder o seu estilo de escrita, né, o que eles falaram, mas também você poder alterar parágrafos como se fosse um texto escrito pelo teclado, né? Tipo, você tem um bloco de texto ali escrito, você pode tocar com o Apple Pencil e arrastar, e ele vai arrastar a sua escrita, quebrar parágrafos para abrir espaço para você conseguir inserir mais texto. E eu achei isso, cara, impressionante, assim, realmente mostra um nível de atenção em detalhe, assim, né, de pensar em recurso, cara, é muito legal. E ainda no campo do detalhe, outra coisa que o iOS 18 vai ter é quando você aperta o botão físico, na lateral vai começar a ter um efeitinho que fica como se você tivesse apertado, a tela dá uma mexida. É até, assim, é complicado de explicar, é muito sutil, mas a comunidade de design no Threads amou. Então, realmente, a Apple prestando muita atenção nessas minúcias. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente qual foi o recurso que você mais curtiu, manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou o @Tassius, THASSIUS. E em todas as redes eu sou @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outros semana que vem. Até lá. Bye! Falou! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.